bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Vamos lá, gente. O Nizhny Novgorod perdeu para o Lokomotiv Moscou 2-0, campeonato russo. O Valência venceu o Osasuna por 1-0, campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Campeonato croata. O Dinamo Zagreb venceu o Gorica por 4-2. Campeonato alemão. O Eintracht Frankfurt venceu o Freiburg por 2-0. Campeonato inglês. Clássico aqui, né? O Arsenal venceu o Chelsea 2-1. Campeonato inglês. Campeonato dinamarquês. O Anders venceu o Copenhague 2-1. O Brøndby empatou com o Midland por 0-0. Campeonato dinamarquês. Campeonato francês. Lille 1, Nantes 0. Bom, gente, só lembrando, tá? Que esse vídeo vai ficar dividido em duas partes. Beleza? A primeira parte já está no YouTube, já está aí para todo mundo. E a segunda parte, que é essa aqui que eu estou falando, né, sobre isso, vai sair mais tarde, beleza? Com vários outros resultados aqui. Então vamos seguindo, tem vários resultados rolando. Vamos lá, gente. Campeonato turco. Fenerbahçe 2, Antalyaspor também 2. Campeonato italiano. Torino 2, Lazio 0. Vamos lá, gente, com mais resultados aqui. Sevilha 2, Betis 2, Clássico da Andaluzia, Campeonato Espanhol. Veresivni 0, Shakhtar Donetsk 1, Campeonato Ucraniano. Vamos lá, gente, Campeonato Alemão. Red Bull Leipzig 2, 1 para o Hamburgo. Semifinal, jogo da volta, Campeonato Sergipano, Confiança de Sergipe 2, Itabaiana 0, Confiança de Sergipe na final do Campeonato Sergipano. Vamos lá, gente, continuando a passar resultados aqui. Campeonato Francês, o Olympique de Marseille venceu o Lyon 3-2. Esse jogo pelo Campeonato Francês, né? Pelo Campeonato Italiano, Roma 3, Juventus também 3, Campeonato Italiano. Aqui também resultado pelo Campeonato Paraense, primeiro jogo da final. O Paysandu venceu o Remo 2-1. Primeiro jogo da final, Campeonato Pernambucano. Sport 3, Náutico também 3. Vamos lá, gente, outras finais de campeonatos estaduais. Campeonato Catarinense, primeiro jogo da final. O Barra venceu a Chapecoense 3-1. Teremos o segundo jogo, hein, da final. Fortaleza 1, Ceará também 1. Primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. A mesma coisa aqui, no caso, mas aqui é semifinal, né? Fluminense 1, Vasco 1. Fluminense vai para a final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo da final, Campeonato Gaúcho. O Grêmio abriu uma bela vantagem, hein? Grêmio 3, Internacional 0. Primeiro jogo da final, Campeonato Gaúcho. Primeiro jogo da final, Campeonato Mato Grossense. Luverdense 0, Misto também 0. Semifinal, Campeonato Paraibano, primeiro jogo, o Serra Branca venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Semifinal, Campeonato Paraibano, primeiro jogo. Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo venceu o Girona, 2-1. Campeonato Mineiro, gente. O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o América Mineiro no tempo normal. Nos pênaltis, 4-2 para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro vão fazer mais uma vez a final do Campeonato Mineiro. Troféu Inconfidência. Aqui também tivemos o empate entre... Vamos ver certinho esse jogo aqui, passa daqui a pouco. Vamos lá, gente, 0-0 no tempo normal. E o Norte,
venceu o Uberlândia por 4-3 nos pênaltis. Norte e o RT farão a final do troféu Inconfidência do Campeonato Mineiro. Também não é novidade aqui, gente, o Atlético Goianiense, né? Empatou com Vila Nova em 0-0, havia vencido o primeiro jogo, então Atlético Goianiense e Goiás farão a final do Campeonato Goiano. Vamos lá, gente, 2-2 aqui para Nacional do Amazonas e Princesa dos Solimões, Campeonato Amazonense. Daqui a pouco eu chego com mais resultados, fim de semana. Vamos lá, gente, com mais resultados por aqui. O São Raimundo de Roraima venceu o Gás por 1-0, Campeonato Roraimense. O Porto Velho venceu o Guaporé por 2-0, aqui Campeonato Rondoniense. Vamos lá, gente, o Porto Vitória venceu o Rio Branco por 1-0, se classificando para a semifinal. O Vitória do Espírito Santo venceu por 4-1 aqui o Forte e também se classificou para a semifinal. Estou falando aqui do Campeonato Capixaba. Campeonato Baiano, gente. O Vitória da Bahia empatou em 1-1 com a Jacuipense. 4-2 para o Vitória nos pênaltis. Bahia e Vitória farão a final do Campeonato Baiano. Campeonato Cipriota. Aqui também, gente. O Pafos empatou com o Aris Limassol em 2-2. Aqui, Campeonato Cipriota. Campeonato Romeno, o Estrela de Bucareste venceu aqui o Utarad por 4-2. Campeonato Romeno. Rosário Central 2, Noels Old Boys 0, Campeonato Argentino. Universidade do Chile venceu aqui o Colo-Colo por 1-0, Campeonato Chileno. Vamos lá, gente, Rattenberg e Red Bull Salzburg 0-0, tá? Campeonato Austríaco. Vamos lá, gente, Heracles 1, PSV 3. Mais um resultado aqui pelo Campeonato Holandês, né? Já passei o resultado do Ajax, né? E agora o resultado do PSV, Campeonato Holandês. Vamos lá, gente. Louviers 1, Standard de Liège também 1. O Clube Bruges venceu aqui por 2-1 o time do Charleroi. O Oud Hevel Leuven perdeu por 5-1 para o Anderlecht, Campeonato Belga. Aqui mais resultados, vamos lá, galera. Sergipe 1, América de Sergipe também 1, 6-5 para o Sergipe nos pênaltis. Sergipe e Confiança farão a final do Campeonato Sergipano 2026. Temos campeão estadual pela primeira vez em sua história. O IAP, no Maranhão, venceu o Maranhão por 1-0 e se sagrou pela primeira vez campeão maranhense. Parabéns ao IAP. Mais resultados aqui, galera. O Esporte Clube São Bernardo perdeu para o Rio Claro por 1-0. Aqui, pelo que eu entendi, quarta divisão do Campeonato Paulista. O Rio Branco de Americana perdeu para o União Barbarense por 2-1. Terceira divisão, Campeonato Paulista. O Ituano perdeu para o Oeste. Na verdade, o Osasco Sport, né? Osasco Sport 2, Ituano 0. Aqui, segunda divisão do Campeonato Paulista. Vamos lá, gente. Major League Soccer, Liga Norte-Americana de Futebol de Campo, né? O Inter Miami venceu aqui o time do... Vamos dar uma olhadinha. Orlando City. Orlando City 2, Inter Miami 4. Major League Soccer. Palmeiras 2, São Paulo 1. E com esse resultado, Palmeiras e Novo Horizontino, a final do Campeonato Paulista 2026. Gente, para fechar aqui de minha parte esse vídeo, deixa eu só comentar, né, sobre Bayern de Munique 3, Borussia Dortmund 2. O jogo que aconteceu, né, no último sábado pelo Campeonato Alemão.
e vamos comentar o Der Klassiker, né? Pelo campeonato alemão, o jogo que aconteceu no Westfalenstadion, estádio do Borussia Dortmund, ou, como hoje em dia é mais conhecido, Signal Iduna Park, né? É como é conhecido hoje em dia o estádio do Borussia Dortmund. Beleza? Esse jogo aconteceu, gente, como eu falei, né? No estádio do Borussia Dortmund. A escalação do Bayern de Munique foi a seguinte. Vamos colocar aqui. O Urbi no gol. Stanisic na direita. Na esquerda, o Laimer. Na zaga, o Upamecano e Tah. Na volância, o Kimmich e o Pavlovic. Gnabry, Olise por um lado, Luiz Dias por outro e Harry Kane centralizado. Bom, gente, o jogo foi um jogaço. Simplesmente um jogaço. Vamos para o primeiro tempo. O Borussia Dortmund começou fazendo um jogo de muita marcação com o Bayern de Munique. Muito truncado. O Borussia Dortmund com muita raça, dividindo todas as bolas possíveis com o Bayern de Munique. O Bayern com um pouco mais de controle de posse de bola, tentando atacar. Foi quem deu o primeiro chute. Mas ficou nisso, tá? Após isso, o Borussia Dortmund começou a dominar. Começou a subir o nível para cima do Bayern de Munique. E criou uma chance, perdeu uma chance. Numa falta cobrada, o Nico Schlotterberg, zagueiro, né? Fez 1-0 para o Borussia Dortmund. Beleza? Daí por diante, só deu Borussia, gente. Tomou o controle do jogo, tomou o controle do meio de campo. Em todos os sentidos, melhor. Marcando muito forte, dividindo todas as bolas, como estava desde o início do jogo, tá? Muita raça, muita raça. Em uma dessas divididas, sim, é fato, era para o jogador do Borussia ter sido expulso. Uma bola em cima do Stanisic, né? Era para o jogador do Borussia ter sido expulso, realmente, que foi uma entrada pesada. Mas o árbitro, me parece, só deu um cartão amarelo, né? O Bayern de Munique mal chutou no primeiro tempo, tá? Não me lembro de nenhuma grande defesa do Kobel. Teve um chute que o Kobel espalmou, goleiro, né, do Borussia, mas nada além disso, tá? Nada de sensacional, tem uma grande chance. Não, o Borussia Dortmund, de fato, foi melhor na defesa, no ataque, no meio de campo. Em todos os sentidos, o Borussia foi melhor do que o Bayern no primeiro tempo, tá? O Borussia poderia até ter feito o segundo gol. Teve até chance para isso, vale dizer. Com o primeiro tempo terminado em 1-0 para o Borussia Dortmund, se esperava, ao menos eu como torcedor, eu esperava realmente isso, que o Kompany fosse alterar para o segundo tempo. E ele não fez isso. Ele optou por manter o time, tá? Por tentar mudar a postura da equipe nos vestiários. No começo do segundo tempo, o Bayern de Munique não voltou da maneira como se esperava, não. Tá? O Borussia ainda superior, mantendo a intensidade. Mas pouco a pouco o Bayern de Munique foi acentuando, foi botando a bola no chão, foi conseguindo achar espaços. Perdeu uma chance antes de empatar o jogo, né? E logo após, num belo lance, acho que foi do Kimmich, ele enfiou uma bolaça no Gnabry, o Gnabry deu um passe e o Harry Kane empatou o jogo para o Bayern de Munique. Tá 1-1. Daí por diante ficou um jogo que o Borussia Dortmund foi para cima, foi para dentro, queria marcar o segundo. O Borussia, antes do gol da virada do Bayern de Munique, o Borussia criou 3 boas chances, tá? 2 que poderiam ter de fato gerado o segundo gol do Borussia. O Bayern de Munique criou uma chance com o Olise, numa saída errada do Borussia Dortmund. O Olise entrou cara a cara, chutou para cima, né? Nesse predomínio do Borussia, o Bayern de Munique tentando responder, o Bayern de Munique consegue um contra-ataque, bola para o Stanisic. O Stanisic foi lá, dribla o jogador do Borussia Dortmund e sofre o pênalti bem marcado, na minha opinião. O Harry Kane foi lá, cobrou, o Kobel quase defendeu, mas a bola entrou, chorado, mas entrou. O Bayern ali virando para 2-1. Se esperava o quê, gente? Se esperava que a partir do momento que o Bayern de Munique fez o segundo gol,
o Bayern conseguisse controlar o jogo e aguentasse a pressão do Borussia Dortmund. Mas acabou que o jogo ficou mais para o Bayern de Munique, porque o Borussia Dortmund tentou partir para cima, mas deixava muito espaço. E o Bayern, aproveitando os espaços, conseguindo os contra-ataques. O problema era na hora de finalizar as jogadas. Luiz Dias perdeu uma chance, o Olise perdeu outra chance, acho que foi o Gnabry também que perdeu uma chance. Tá? Então, assim, não são... Claro, a do Luiz Dias foi uma chance clara. A do Olise, uma chance clara também. A do Gnabry nem tanto, podemos dizer assim, tá? E aí o Bayern de Munique pagou por isso, gente. Porque o Borussia, num contra-ataque, numa bola cruzada, o Svensson, o jogador do Borussia Dortmund, pegou de primeira e não teve jeito. O Urbi passou, foi longe de pegar. 2-2. Acho que estava perto ali dos 37 para 40. Ali do segundo tempo. Bom, o que eu gostei, gente? Após o gol do Borussia Dortmund, até por ver muitos jogos do Bayern de Munique, acompanhar esse clube há mais de... Vamos lá, mais de 15 anos, eu acho. Eu torço pelo Bayern de Munique, 15 a 6 anos. Eu já vi por várias vezes, não todas, lógico que o Bayern de Munique já teve reações legais, também após tomar um gol, lógico, várias vezes. Mas, em várias vezes também, eu vi o Bayern de Munique meio que bugar. Realmente dá para trás quando tomava um empate. E da maneira como foi, né? Já perto dos 40 do segundo tempo. Mas não, o Bayern de Munique tomou outra postura. Partiu para cima. Mesmo no final do jogo, não perdeu a cabeça. Foi para a pressão, criou uma chance, perdeu. Acho que foi até o Kobel que defendeu, não estou lembrado. Se foi o zagueiro que tirou em cima da linha, não estou lembrado. Na chance seguinte, o Olise, que não fez um bom jogo. Aliás, pelo contrário, fez um jogo bem ruim. Ele cruzou uma bola... O zagueiro do Borussia tirou e o Kimmich, no rebote, pegou de primeira, fazendo o terceiro gol do Bayern, né? O 3-2. Já nos acréscimos, o Borussia Dortmund partiu para cima. Criou ali, ou tentou criar chances, mas a defesa do Bayern conseguiu segurar, né? O Kompany botou o terceiro zagueiro, botou o Kim Jae, fechou a casinha mesmo, tá? Assim, gente, foi uma vitória na raça. Uma vitória de luta. Uma vitória que diz o que é exatamente o que eu venho falando para os amigos. O Der Klassik é isso. É um clássico muito equilibrado. Ah, mas o Borussia não vem bem. Ah, mas tomou 4-1 da Atalanta. Gente, isso pouco interessa no Der Klassik. É muito equilíbrio. E de fato é mesmo porque o Borussia jogou 200% a mais do que jogou contra a Atalanta. Contra o Bayern de Munique. O Bayern, de fato, passou por momentos no jogo perigosos, complicados, porque no primeiro tempo não tem nada para falar do Bayern de Munique, sinceramente. Ou não tem quase nada para falar. Do segundo tempo, tem. O time lutou, o time teve raça, teve brio, e conseguiu ali fazer os gols que precisava, conseguiu vencer o jogo. Agora, o que preocupa, gente, pro torcedor do Bayern de Munique é muitas das vezes a defesa desligar. A defesa do Bayern de Munique é boa. O Urbi eu não considero um mau goleiro, mas de vez em quando se percebe que desligam. Desligam totalmente. O Kompany tem que realmente ver essa situação, ver o que se passa, porque treinar, a gente sabe que o Kompany treina, isso é esse tipo de coisa, bola aérea. Ele é um ex-zagueiro, né? Vamos lembrar quem é Vincent Kompany. Ex-zagueiro por muitos e muitos anos da seleção da Bélgica e, lógico, do Manchester City, onde ele fez a história dele, né? A carreira. Então, assim, que ele treina bola parada, bola aérea, é lógico que treina. Mas fica aquela situação, gente. Às vezes o Bayern de Munique passa por um sufoco que, se os zagueiros fossem mais ligados, talvez não passasse. Agora, estou tirando os méritos do Borussia Dortmund? Lógico que não. Eu volto a repetir uma coisa que venho batendo na tecla, batendo de novo. Gente, Bundesliga, campeonato alemão, por mais que eu escute muita coisa que não me entra, sinceramente, de muitos comentaristas dizer é um campeonato fácil, o Bayern de Munique vence todo ano. Olha, gente, eu respeito os argumentos, tá? Mas discordo, porque é típico de ninguém só ver resultado, só ver melhores momentos, não ver os jogos.
Os jogos são difíceis, são complicados. O Bayern de Munique tem seus méritos em finalizar, muitas das vezes, num jogo melhor do que o seu adversário. Agora, o jogo em si, muitas, e não são poucas as vezes, são equilibrados. Como foi o Der Classic, gente? Como era exatamente o que eu esperava que fosse. Foi uma vitória na raça, uma vitória no brio, certo? Do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, contra esse dificílimo Borussia Dortmund. Eu sou o torcedor do Bayern de Munique, tá? Deixando muito claro isso, mas lamento o Borussia Dortmund ter dado a bobeira de ser eliminado pela Atalanta. E por que eu falo bobeira? A Atalanta não tem mérito? Tem totais méritos, gente. O time fez 4 gols, eliminou o Borussia Dortmund, tá? Num placar agregado onde o Borussia tinha vantagem. Mas onde é que eu falo que foi bobeira do Borussia? Meu, não custava se retrancar. Não custava você jogar com placar. Botava 3 zagueiros, fechava o time, segurava o placar, a vantagem que você tinha. Mas o Borussia quis ir de peito aberto para cima da Atalanta na Itália, que quem conhece a Atalanta sabe que isso não é uma boa ideia, tá? O Bayern de Munique vai enfrentar a Atalanta agora pela Liga dos Campeões e é uma péssima ideia ir de peito aberto para cima da Atalanta. Porque se você não finalizar as chances que você tiver, amigo, fica tranquilo. A Atalanta vai fazer. Vai. O time é perigoso. Então, o que eu digo é o seguinte, o Bayern de Munique abriu 11 pontos agora, em relação ao Borussia Dortmund. Sim, é uma bela vantagem. Sim, isso tudo. E sei que muita gente está dizendo, e vai dizer que a Bundesliga é muito fácil, que o Bayern ganha todo ano. Bom, gente, eu lamento por não se assistir os jogos e só falar de melhores momentos. E só falar baseado em peguei a classificação, a Bayern de Munique líder, muito fácil, muito bom. Não, gente. Tem que se ver os jogos, tem que se ver o quão é difícil ganhar esses jogos. Sim, méritos do Bayern de Munique, tá? Então, galera, eu vou muito nessa linha de raciocínio, tá? E sempre vou permanecer batendo na tecla, gente, porque infelizmente lamento muito o fato de muitas das vezes ver comentaristas que não assistem os jogos, só ficam vendo melhores momentos. Lamento por isso, lamento. Bom, galera, Bayern de Munique 3, Borussia Dortmund 2. Volto a repetir, um jogaço, tá? O Borussia dificultou bastante a vida do Bayern. E o próximo jogo do Bayern de Munique agora é contra o Borussia Mönchengladbach. Próxima sexta-feira na Allianz Arena, né? Pela próxima rodada do alemão. Bom, gente, abraço a todos, até a próxima. Deixem um like aí, fui!